Vamos continuar. Aí eu trouxe outras considerações sobre as funções da linguagem, tá? Conhecer o funcionamento das funções da linguagem no Enem pode ajudar o candidato a resolver questões sobre o tema, assim como interpretar textos da prova. Que lá no Enem, eles colocam embutidos muitas vezes, tá? Essa interpretação do texto fazendo uma menção, fazendo uma referência às funções da linguagem, tá? Conhecer os elementos da comunicação é um dos requisitos para quem quer se dar bem na prova de linguagens e códigos do Exame Nacional do Ensino Médio, né, que é o Enem. Mais do que regras e teorias decoradas, a prova exige que o candidato aplique suas habilidades linguísticas aos diversos tipos de texto e gênero. E por isso o Supervestibular traz para você dicas sobre funções da linguagem do Enem. Tema muito importante e recorrente sobre 17 anos de prova. E aí eu tô mostrando para vocês que essas funções, elas estão sempre nos vestibulares do Enem, tá? Então vamos continuar. Só pra gente fazer uma ratificação aí do que a gente já viu, pra gente partir para as questões. Eu trouxe 19 questões, tomara que dê tempo da gente fazer, né? Com comentários, eu vou fazer as questões comentando com vocês, vou mostrando aí as armadilhas, vou mostrando o que a gente já tiraria de cara, né? Porque o Enem tem isso, tem umas 2 questõezinhas assim que a gente já vai eliminando de cara. Então, é mais pensando na sociedade, é mais pensando na problemática social, tá? Conhecer as funções da linguagem é importante para a compreensão global do texto. Esse conhecimento será utilizado não só na prova de linguagens e códigos, mas nas disciplinas abordadas do exame. As funções da linguagem estão associadas à intencionalidade do locutor no momento da emissão da mensagem, seja ela escrita ou oral. E aí, escrita ou oral está dentro da linguagem verbal, né? Sendo assim, o conhecimento, ao conhecermos a verdadeira finalidade de um texto, torna-se muito mais fácil interpretá-lo adequadamente. São as 6 funções da linguagem que a gente já viu, né? E aí eu vou fazer um apanhado rapidinho para vocês, pra gente partir para as questões, tá? Conativa. Destaca é o destinatário, então é o receptor e o destinatário. Então, se vocês virem numa prova, destinatário é o mesmo que receptor, então tá dentro da função conativa. A fim de convencê-lo a realizar uma ação, emprego dos verbos no imperativo e uso de segunda pessoa. Emotiva. Destaca para a subjetividade do emissor. O objetivo desse texto de comunicação é mostrar o ponto de vista, é o meu ponto de vista, primeira pessoa, de quem produz a mensagem. Eu costumo dizer que é o eu do falante, tá? Função metalinguística, o foco é a própria linguagem, destaca isso. Às vezes vem isso na prova, linguagem pela linguagem, código pelo código, é a linguagem em si mesma. E isso às vezes vem como referência para você acertar a questão. Através do uso da linguagem para falar, explicar ou escrever o próprio código linguístico. Então, ó, uso da linguagem para falar, explicar e descrever o próprio código linguístico. Então, é o código pelo código, tá? Função fática, para a gente fechar, vamos lá. O destaque é o canal da comunicação, olha ele aqui. O emissor usa procedimentos para manter contato físico ou psicológico com o interlocutor, prolongando ou interrompendo a conversa. E aí, ó, prolongando, interrompendo, finalizando. Aí, né, quando a gente está contando um filme, a gente fala aí, e aí esse aí é o prolongamento, né? A gente tem o prolongamento, tem o interromper, prolongar, e aí a gente tem tudo isso dentro de pequenos diálogos, tá? Função poética, texto em que a função está centrada na própria mensagem, elemento muito empregado na poesia. Então olha aqui, ó, não pode deixar de saber que a função poética está diretamente ligada à mensagem, certo? Sua intenção é romper com o modo tradicional com o qual estamos habituados a ver as palavras. Então é uma forma de trazer figuras de linguagens, é uma forma de trazer um texto interpretativo, conotativo. Tudo isso que eu tô falando seria bom que vocês anotassem no material, né? É uma conotação, traz um texto interpretativo, conotativo, textos
poéticos, né? Função referencial, informar o leitor é o principal objetivo dessa função. Predomínio do discurso na terceira pessoa e a ausência de opiniões pessoais. Então trabalha com o referente, trabalha com a terceira pessoa do discurso, trabalha com a informação, com a comunicação. Fechamos toda a parte das instruções, das funções da linguagem, e agora nós vamos começar a fazer as questões, tá? Eu vou sentar aqui no banquinho para poder ficar de frente aí do chat. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou me ajudar a fazer as questões, né? Tentar aí descobrir o gabarito, e aí a gente faz muito isso no terceiro ano, né? E eu leio o texto e aí eles me ajudam a fazer as questões, tá? Então vamos começar. Ele já tem, né, Bruno, o material? Vamos começar a fazer as questões e aí depois a gente parte para a intertextualidade, que é algo também muito importante para o Enem, tá? Então vamos lá. Agora eu vou ter que botar o pai do cego para poder fazer. Vamos começar o nosso projeto social, vamos começar as nossas questões de funções da linguagem com uma questãozinha do Enem. Então eu diversifiquei, eu coloquei questões do Enem e outros vestibulares para vocês entenderem aí como é cobrado, tá? Tô vendo aqui os coraçõezinhos da Clarinha, que bonitinha. Vamos lá então. Enem 2010, foi uma prova de 2010, tá? Vamos lá. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas de ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto ou até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Predomina no texto a função da linguagem, e aí eu tenho, isso foi do Enem de 2010, vamos lá. Emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. B, fática, porque o texto testa o funcionamento do canal da comunicação. Podem reparar que até nos questionamentos, eles já dão a dica disso aqui que eu mostrei para vocês aqui do quadro da comunicação. C, poética, porque o texto chama atenção para os recursos da linguagem. Conativa, porque o texto procura orientar comportamento do leitor. Ou letra E, referencial, porque o texto trata de noções de informações conceituais. E aí, gente, querem arriscar? Essa tá muito fácil. Aí o povo já tá arriscando, que legal, gosto muito. O pessoal arriscou aí a letra, vou esperar mais um pouquinho para ver se alguém... Letra E, muito bem, gente, muito bem. Letra E por quê? Porque é um texto informativo. Aqui eu tenho, geralmente eles vêm assim... Revista Veja, Jornal O Globo. Então essa referência também já ajuda, trata-se de um texto informativo. E aí, deixa eu trazer aqui para vocês o que diz a questão. Referencial, né? O texto acima utiliza a função referencial, uma vez que o intuito é informar sobre alguns conceitos relacionados à biosfera. Lembre-se que a função referencial tem como objetivo informar, indicar ou referenciar sobre algum tema. Assim, de forma objetiva e por meio de uma linguagem denotativa, ela apresenta um assunto sem que haja aspectos subjetivos ou emotivos. Muito bem, gente, parabéns, gosto muito quando vocês participam. Então a primeira estava muito fácil, olha só, hein? Caiu no Enem de 2010, e aí vocês acertariam a questão. De tudo que a gente viu hoje, ficou muito fácil, né? E identificar aí a resposta. Vamos lá na segunda, outra questão do Enem. Essa questão foi de 2012. E o texto chama Desabafo. Vamos lá. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite.
6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. E aí, você já percebeu o teor do texto. Não vou falar nada, mas você já entendeu que tipo de texto, né? Que tipo de função ele aplicou aqui. Mas o texto, ele não quer o nome da função. Por isso que o Enem é show de bola. Ele faz você levar, se você souber qual é a função, se você entender qual é o teor da mensagem, você vai conseguir matar a questão. Então vamos lá. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a função emotiva e expressiva, pois, quer dizer, você já sabia, né? Quando ele fala contas para pagar, estou zangado, estou nervoso, ele tá colocando para fora o que ele tá sentindo naquele momento, né? E aí, quando ele faz isso, ele tá usando um texto emotivo. E aí, vamos ver se vocês conseguiriam descobrir, hein? A. O discurso denunciador tem como foco o próprio código. B. A atitude do denunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. A gente já descarta direto, a letra A, né, gente? Quando fala que tá o foco tá no próprio código, então tô dando uma colher de chá pra vocês. A gente já tira, porque a gente já sabe que o código é quem? Eu vou sentar pra cá, ó, pra vocês visualizarem o quadro. O código é a função metalinguística, então a gente já descartaria de cara a letra A. E aí, gente, vamos lá. Vamos ver se eu enxergo a televisão. Eu enxergo melhor sem óculos de longe do que de pé, do que com óculos. Vamos lá, o que vocês acham? A, B, C, D ou E? Me ajuda aí. Bom, o pessoal tá falando aí. Depois da aula é gostoso, né? Porque a gente tá tudo fresquinho na cabeça da gente e a gente consegue... Olha só que legal, todo mundo marcando a letra B. Parabéns! Olha, gente, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Então, na verdade, o que importa não é o que ele está dizendo, é o que ele está sentindo, é o que ele está colocando para fora. Não importa o que ele está falando, o que vale aqui não é o que ele está falando, mas sim o que ele está sentindo em relação a isso. Então, a função emotiva, ela traz esse eu do falante, ela traz as frustrações, as angústias, as alegrias, ela trabalha a primeira pessoa do discurso. Então, vamos lá, o que o gabarito diz, vamos lá. A atitude do denunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito justamente porque ele coloca para fora um sentimento, né? O que ele está sentindo. Muito bem, número 2, nós já fizemos 2 questões do Enem.